Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade às nossas aulas, então a gente vai ver os fenômenos naturais agora lá na página 24 e 25. E depois a gente vai ver eles separados, tá? Como que eles agem separados. Então, quando a gente fala assim um fenômeno natural, ele é um evento que ele não foi criado pelo homem, tá? Ele é um evento que foi criado pela natureza. Dentro deles o nascer do sol, o tempo, os nevoeiros, os furacões, os tornados, são processos, os processos biológicos de decomposição, de germinação das plantas, processos físicos, as propagações das ondas, conservação de energia, a erosão, o fluxo das marés, e incluem desastres naturais como pulsos eletromagnéticos, erupções vulcânicas, terremotos. Então, são todos aqueles relacionados que não têm relação com a ação humana. São eventos que acontecem naturalmente na natureza, tá? Então, eles representam esse conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre. Então, a natureza, quando ocorre é, essas ações, esses eventos, alguns podem trazer consequências drásticas, catastróficas para o planeta, para o ser humano, para as outras espécies viventes, tá? No planeta. E por mais que a nossa tecnologia seja avançada, muitos desses desastres naturais eles são imprevisíveis, tá? Porque eles acabam acontecendo e mudam o ciclo da Terra. Então você tem uma grande alternância dentro desses ciclos. É claro que nós temos componentes que auxiliam essa formação desses desastres naturais, tá? Então, quando eu falo isso, assim, nos tempos atuais, a gente vê assim que essa ocorrência tem aumentado de uma maneira muito significativa, tá? E acaba aportando os estudos e as estatísticas dadas pelos estudos do meio ambiente. Então, essa característica, esse novo aporte que ocorre no meio ambiente, ele acaba impactando o ser humano de uma maneira direta, tá? E isso acaba acontecendo porque a Terra como um todo ela está sofrendo cada vez mais, tá? Com o aquecimento global, com o efeito estufa, o desmatamento desregrado, a falta de cuidados com o meio ambiente como um todo, tá? Então isso acaba levando a um aumento desses desastres naturais que é ocasionado pelo desequilíbrio da própria natureza, tá? Então, pro ser humano, muitos danos e prejuízos são resultantes desses desastres naturais, tá? E acabam gerando vários impactos na sociedade onde nós vivemos, tá? Na natureza você tem os impactos, claro, você tem várias espécies de animais e de vegetais que sofrem com esses impactos, mas como um todo, esses desastres eles auxiliam na renovação e na manutenção do ecossistema, fazendo novas formações de relevos, abastecimento de fontes hídricas naturais, tá? Movimentação do solo. Então nós temos essas ações que acabam sendo positivas para o meio ambiente como um todo. São negativas para nós, claro que nós somos impactados diretamente, tanto economicamente, como o pessoal que perde casa, perde vidas, acaba sendo impactado muito negativamente com esses fatores. Daí nós temos assim, dentro dessas características, nós temos as classificações dos desastres naturais, que eles se separam em tempestades, tá? Que são aquelas tempestades de chuva, de neve, granizo, areia, raios, e podem ser altamente destrutivas, tá? Dependendo, tudo depende da quantidade e da intensidade, tá? Porque e do local aonde ela vai ocorrer, porque a força dessas tempestades, de, de, dependendo da variação que você tem e da intensidade dela, ela pode ser muito violenta, tá? Então ela pode levar a situações que causem desastres gigantescos, desde deslizamento de terras, de gelo, caída de árvores, torres de energia,
destruição de casas, destruição de lavouras. A gente vê, é muito comum se noticiar, por exemplo, teve uma tempestade e deu um raio e matou 10, 20, 30 vacas lá. E isso é um prejuízo econômico muito grande para o proprietário daqueles animais. Fora os outros animais da fauna, né? Os silvestres, que também acabam sofrendo essa destruição vinda pelas tempestades, então ela acaba se separando nesses fatores, tá? Nós somos assim, o Brasil é um país que tem muitas tempestades de raio, tá? Nós estamos entre os 5 mais das tempestades de raio a nível mundial. Ainda temos os terremotos, né? Nós sabemos lá, a gente já viu as placas tectônicas, a movimentação, a gente sabe que essa movimentação é natural, tá? A movimentação das placas tectônicas é natural e essa movimentação muitas vezes gera vibração na crosta terrestre que está grudada na placa tectônica, tá? Então essas vibrações são as que geram os terremotos. Então ela é passageira, claro, porque é pela movimentação, algum enrosco que ocorreu nas placas tectônicas, e essa vibração vai ser passada para a camada para a crosta terrestre como um todo, tá? E isso daí gera impacto direto nas construções, nas cidades, nos grandes centros, tá? Ainda isso ativa muito a atividade vulcânica. Tivemos agora, faz o que, 2 semanas, 15 dias, o vulcão Krakatoa que entrou em erupção de novo, e com isso vários vulcões que fazem parte do cinturão dele entraram em erupção também. A gente vai ver isso numa aula específica, tá? Quando eu falar bem só de vulcões para vocês, do funcionamento de um vulcão. Então você tem esses fenômenos que são aportados pelas movimentações das placas tectônicas, entre eles os terremotos e os maremotos, né, que são os tsunamis também, que foi o que ocorreu na Indonésia em 2004, ocorreu no Haiti em 2010, tá? Que foi por essa movimentação das placas tectônicas. Então, as placas tectônicas continentais, né, elas estavam se enroscando, uma se sobrepondo à outra. Lembra que uma faz força sobre a outra, e em determinado momento elas enroscaram. E esse enroscar a nível de placa tectônica, isso gera um impacto muito grande no meio, tá? Porque quando a placa deslizou, a placa que estava embaixo dela deslizou, ela deslocou todo aquele volume de água oceânico junto, tá? E quando ela deslocou aquele volume de água, aquilo lá gerou esse maremoto gigantesco que varreu o Haiti em 2010. Então os maremotos ou tsunamis, eles são aqueles que são os terremotos que acontecem dentro dos mares, né, e oceanos, que provocam esse deslocamento gigantesco de água. Temos ainda os furacões, os ciclones e os tufões, né, que são fenômenos que são intensificados pelas massas de ar. Então eles acabam ganhando força pelas tempestades, porque eles trabalham com diferença de pressão nessas massas de ar. São temperaturas muito altas, temperaturas muito baixas. Então essa movimentação, essa alteração na pressão do ar, né, essas diferenças de temperatura, essa concentração que ocorre, acaba dando força para esses furacões, ciclones, tufão. Então isso são capazes de arrasar cidades inteiras, dependendo das regiões, dependendo dos locais, tá? Como a gente viu o furacão, o Katrina, que foi um furacão muito grande que devastou Nova Orleans, tá? Que até hoje a cidade não se recuperou, grande parte dela ainda é uma cidade fantasma. Temos ainda a seca, que foi muito intensificada nos últimos anos, devido a muito ao aquecimento global, né? As queimadas que é um combustível muito bom para o aquecimento global. Claro que a seca ocorre por falta de chuva, mas que isso é uma consequência desse aquecimento global que ocorre, e isso impacta diretamente, tá? Porque isso gera alteração climática, alteração na natureza, alteração na forma de vida dos animais, impacta diretamente os seres humanos, porque você tem
falta de água, você não consegue alimentar os seus animais, você não consegue dar água para eles, você tem indústrias que precisam de muita água para trabalhar, acabam não conseguindo trabalhar porque você tem uma baixa muito grande no nível da água, ou você tem uma seca muito grande, e todas essas funções elas têm que parar, porque elas não conseguem dar continuidade ao trabalho, tá? E isso, claro, ele dá uma sequência ao processo de desertificação, que é o processo que torna as áreas desertas, né? Isso é uma consequência da seca, como nós vemos no Nordeste. Então, isso acaba sendo uma consequência do baixo índice hídrico, né, do baixo índice de chuvas, que acaba gerando essas secas muito intensas. As erupções vulcânicas, que se tornam perigosas pela a lava que é expelida pelo vulcão, né? Então ela sai a uma temperatura tão quente que, dependendo do volume, dependendo da quantidade que sai, ela pode destruir comunidades, cidades, animais, vegetais, tá? Então tudo depende do local aonde ela ocorre. Mas os vulcões eles são bons para a natureza também, porque eles jogam uma carga de nutriente muito grande no meio, tá? Eles geram novas formações rochosas, eles geram solo novo. Então você tem todo o ponto, os dois lados da moeda, né? Que acabam atuando nessas características. As inundações ou enchentes, né, que são fenômenos da natureza que são intensificados pelas ações humanas também e acabam aumentaram de uma maneira muito significativa nas últimas décadas. Um exemplo é assim os grandes centros que qualquer chuva que ocorre inunda grande parte da cidade, e isso acaba reportando pelo excesso de lixo que é largado na rua, que é jogado nos bueiros, que é jogado nos córregos, nos rios, e isso acaba entupindo as tubulações, trancando os canais, e choveu, a água vai subir, né? Vai subir e ela vai para as partes mais baixas da cidade. E isso é uma consequência, não adianta, é uma consequência direta da ação humana no meio, tá? E acaba o grande índice de chuva, né, pode provocar evacuações de locais, desabamento, morte de milhares de pessoas. Então você tem todo esse aporte que é intensificado pela ação humana, tá? Dentro disso nós temos alguns exemplos dos desastres naturais que ocorrem pelo mundo, né? Coloquei alguns ali, como o terremoto, né, que ocorreu, e o tsunami na Indonésia lá em 2004, que foi um terremoto de magnitude 9, um terremoto muito grande, muito forte, e acabou devastando a parte da costa oeste de Sumatra, tá? Então a ilha de Sumatra sumiu lá na Indonésia. Então ele foi o terceiro maior maremoto do mundo que nós temos registro, tá? E atingiu cerca de 15 países na região, resultando de mais ou menos 230 mil mortes, tá? Teve impactos gigantescos, tanto que a ilha de Sumatra, grande parte dela sumiu, foi consumida literalmente pelo tsunami que ocorreu. O furacão Katrina de 2005, que ocorreu nos Estados Unidos, tá? Foi um furacão com categoria 5, a maior categoria que a gente tem de furacão. Então, ele foi responsável por destruir parte da região litorânea do sul, incluindo que Nova Orleans, que faz parte do litoral, tá? Os ventos ultrapassaram 280 km por hora, então isso tem um impacto gigantesco. Fora que Estados Unidos, o Japão, são países que têm tecnologias de ponta para monitorar terremotos, para monitorar furacões, tufão, ciclone, erupções vulcânicas, e mesmo assim você não consegue salvar todo mundo e livrar todo mundo dos impactos diretos, tá? O terremoto que ocorreu no Haiti em 2010, que ocasionou essa grande migração dos haitianos para o Brasil, né? O Brasil foi um dos países que abriu os braços para os haitianos acabarem vindo tentar reconstruir a sua vida, tentar se estabilizar de novo. Então, o ponto dele foi em Porto Príncipe, né, que é a capital do Haiti, e ele atingiu uma magnitude de 7 pontos na escala Richter,
e causou a morte de mais de 200 mil pessoas, tá? Até hoje ainda nos escombros se encontram corpos, restos de corpos que são provenientes do terremoto do Haiti e devastou o país, tá? Tanto que daí ocorreu essa grande migração de haitianos para os países que abriram, né, as suas fronteiras para acabar fazendo essa receptividade desse pessoal que, como qualquer outro ser humano, tem direito a tentar reconstruir a sua vida, mas isso impacta também esses países, porque aí você tem toda a situação econômica em torno disso, porque você tem uma chegada de muita mão de obra, tá? Que vai chegar para trabalhar e vão trabalhar a valores mais baixos do que o salário dos brasileiros, vão trabalhar em qualquer coisa, vão procurar funções. Eu, por exemplo, eu conheci um haitiano numa casa que eu morava. Ele era meu vizinho na frente, eles moravam em 4 ou 5 na casa. Uh, ele era advogado, ele falava 5 línguas fluentemente, tá? Ele falava francês, ele falava inglês, ele falava alemão, o haitiano mesmo, né? E falava sueco, tá? A formação do cara fantástica, e ele teve que deixar toda a família dele no Haiti e vir para cá para tentar ganhar a vida, para tentar trabalhar, para conseguir se manter e sustentar a família que estava no Haiti ainda, que eles não conseguiram trazer toda a família para cá. Então você teve, e isso tem fatores impactantes na parte econômica do país diretamente, tá? Porque até aqui em Palmas você não teve essa migração tão grande, mas em Pato Branco, por exemplo, teve muitos haitianos que vieram, muitos haitianos chegaram, e isso gera uma competição direta, né? Por trabalho, por espaço, por local. Então você teve o impacto do terremoto lá que devastou o Haiti, e você tem os impactos econômicos que ocorreram no país, no Haiti, e nos países que abriram as fronteiras para receber esse pessoal. Então tudo isso tem uma escala, né? Ele acontece em vários pontos e acaba atingindo várias pessoas dos mais diferentes níveis, tá? Os desastres naturais, por exemplo, do Brasil, eles atingem todo o planeta, tá? O Brasil ainda assim é um país, nós somos bem protegidos contra esses desastres naturais, apesar de sermos incluídos na lista, porque nós estamos tendo um índice crescente de ocorrência desses desastres naturais por todo o país, tá? Fora a seca do norte e do nordeste, a intensificação das precipitações, das chuvas, né, em alguns locais, em alguns grandes centros. Então, junto dos fenômenos climáticos como o El Niño, né, que acaba assim, como eu sempre aporto os grandes centros, porque são nos grandes centros, nas grandes cidades que você tem a maior quantidade de indústria, consequentemente você tem uma maior quantidade de população, consequentemente um maior movimento de carros, de produção industrial, e consequentemente tudo isso daí joga uma carga de gás carbônico muito grande para a atmosfera, o que gera as ilhas, né, de alta temperatura, porque esse gás carbônico em grande quantidade na atmosfera ele vai se acumular. É claro, ele é um combustível pro buraco da camada de ozônio, tá? Então, e ele se acumula nesses grandes centros. Tanto que, se tu olhar fotos de São Paulo, da poluição de São Paulo, do Rio de Janeiro, ela parece que está sempre envolta numa nuvem, num nevoeiro, e é pela própria poluição, tá? E daí, consequentemente, você tem também esses índices pluviométricos maiores, porque você tem essas tempestades bem localizadas, tá? Que acabam gerando essas catástrofes nesses locais, tá? Como as inundações, os alagamentos, destruição de imóveis, perda de vida de pessoas e assim por diante. Então, de tal maneira assim, enquanto a região norte e nordeste sofre com estiagem, a região sudeste e sul acaba sofrendo com o aumento das chuvas, tá? Que não é a nossa realidade no momento, né? No momento nós estamos passando por uma estiagem muito grande que eu comentei com vocês, eu acho que na aula passada,
Faz muitos anos que eu não vejo chuvas com uma frequência grande. Choveu uma semana, como acontecia alguns anos atrás. Vocês podem conversar com os pais, com os avós, eles vão lembrar bem disso daí. Então, essas situações, elas acabam ocasionando um impacto direto em todo mundo, tá? Então, no Brasil aqui, mais de 80% desses impactos está relacionado às instabilidades na atmosfera, tá? Que acaba vindo, né, do desenvolvimento dos desastres naturais, tá? Que acaba impactando diretamente. A ação do homem acaba fazendo com que isso aconteça de uma forma maior também, os vendavais, os tornados, os deslizamentos de terra que ocorrem pelas chuvas torrenciais. Então, todos esses aportes acabam tendo um impacto direto no meio, tá? E isso acaba atingindo toda a população, né? Tanto, é claro que sempre a população mais carente é que sofre mais, mas você tem um impacto em todas as classes sociais, tá, pessoal? Então, esses são fenômenos que são considerados naturais, né? Os outros, a gente vai ver vulcões, terremotos, maremotos, separado, tá? Eu achei melhor deixar separado para vocês, porque daí eu consigo, a gente consegue visualizar e consegue explicar melhor para vocês cada um deles separados. Tranquilo, espero que tenham entendido. Tá o material em anexo aí, coloquei algumas imagens, um videozinho bem legal ali também que demonstra a força dessas tempestades. Fiquem bem, um grande beijo, um abraço e até a próxima aula.